As 10 casas mais caras de toda a Europa. Olá, vamos invadir quartos hoje? Sabemos que você gosta de ver as coisas caras e ridículas que só os bilionários gostam, por isso apresentamos-lhes hoje as casas mais caras da Europa. A lista inclui países ocidentais como França, Itália ou Reino Unido e as propriedades mais luxuosas que você pode encontrar no continente. Estas casas que estamos prestes a classificar aqui são coberturas altamente luxuosas, velhos castelos e mansões de férias que já foram propriedades de reis e famosos bilionários falecidos. Embora o mercado imobiliário atualmente na Europa esteja crescendo quase 5%, os ricos ainda têm um grande interesse em propriedades em todo o continente para uso profissional e pessoal. É sempre bom ficar de olho nos bilionários, lembrando de comprar peças de investimento que vão crescer em valor com o tempo, porque se você precisar de dinheiro, pode vendê-las pelo dobro do preço ou até mais. Com isso dito, vamos ver quanto custa comprar um ninho aconchegante e luxuoso na Europa? 10. Villa Franschhoek, Reino Unido. Londres é a cidade perfeita para amantes de arquitetura e blogueiros. São tantas casas lindas, principalmente nos bairros centrais, que é quase impossível escolher apenas uma que você goste. Boas notícias! A Vila Perfeita existe na vida real e é a Franschhoek Villa, no centro de Londres. Esta mega casa é uma propriedade de estilo vitoriano com 10 quartos e 5 andares, equipada com um cinema privado, uma sala do pânico, piscina interior subterrânea e um ginásio com todas as comodidades. A casa pertence a Helena Franschhoek, filha do ex-presidente da Ucrânia e esposa do oligarca Viktor Pinchuk. Com valor de 161 milhões de dólares, é com certeza uma das casas mais caras do Reino Unido e da Europa. Ela comprou a mansão em 2006 e antes disso era uma escola preparatória para meninas até 1997. A casa tem muita história e é uma mistura de design de interiores relativamente moderno, toques de cor e peças clássicas revestidas de mármore, ouro e obras de arte caras, como era de se esperar para uma figura tão importante. 9. St. Moritz Resort House, Suíça. Continuando com uma bela casa de resort, no luxuoso resort de esqui St. Moritz, na Suíça, um país famoso por ser caro e exclusivo. Só os ricos vêm aqui para curtir o céu durante o Réveillon ou os apaixonados pelas paisagens de tirar o fôlego dos Alpes. Essa casa é um ninho aconchegante e luxuoso construído propositalmente para bilionários. O casarão vale 185 milhões de dólares e, além de ser uma das casas mais caras da Europa, também se destaca como a casa mais cara do país. No momento, é propriedade de um bilionário não identificado. Ele pode desfrutar de paredes de ouro de 24 quilates, janelas de 35 pés de largura com vista para os Altos Suíços, pele de vison e paredes vermelhas aveludadas, bem como um teatro, um spa e uma adega. A mega casa tem 7 andares, um elevador privativo para as pistas de esqui e o mais incrível de todos, um lago subterrâneo. É assim que todas as férias de esqui devem ser. 8. Penthouse One Hyde Park, Reino Unido. Só quem mora em Londres ou já visitou a cidade sabe como ela é cara. Londres está cheia de gente rica e, como seria de se esperar, vivem nas casas mais caras e luxuosas. Uma das coberturas mais caras da Europa, localizada no centro de Londres, perto do Hyde Park, se chama One Hyde Park Penthouse e apenas um apartamento foi vendido por 227 milhões de dólares. Apenas os sheiks russos e árabes mais ricos têm dinheiro para viver nesta área. Seus apartamentos estão cheios de amenidades de luxo. A cobertura de 2 andares tem uma piscina, janelas amplas do chão ao teto, seguranças treinados pela SAS, um showroom da McLaren no andar de baixo e um túnel secreto para o Hotel Mandarim Oriental, onde você pode ir jantar em seu restaurante. Com certeza é muito caro para um apartamento, mas esse é o preço que você tem que pagar se quiser morar na área residencial mais cara do mundo. 7. Palácio de Kensington, Reino Unido. Outra casa ou castelo enorme e caro é o Palácio de Kensington, o lugar onde a família real reside. Está em 7º lugar em nossa lista das casas mais caras da Europa. Eles vivem lá desde o século XVII. Atualmente é a residência oficial em Londres do Duque e Duquesa de Cambridge e do Duque e Duquesa de Sussex, bem como a princesa Eugênia de York, o Duque e a Duquesa de Gloucester, o Duque e a Duquesa de Kent e o Príncipe e a Princesa Michael de Kent. Foi também o lugar onde a Princesa Diana
Diana e o príncipe Charles viveram até sua morte, a casa do príncipe William e Harry. O palácio foi comprado pela primeira vez pelo rei Guilherme II e sua rainha Maria II. Eles pagaram cerca de 20 mil libras na época, agora valendo cerca de 230 milhões de dólares. Desde então, muitas reformas foram feitas no palácio e nas salas de estado e agora as partes históricas do palácio estão abertas para os turistas. Se você estiver em Londres, o Palácio de Kensington é definitivamente uma atração turística que você precisa visitar se quiser ver como a família real vive e alguns objetos pessoais ou arte de sua propriedade. 6. Château Louis XIV, França. Mudando-nos para a França, nos instalamos em um dos castelos mais caros do país. O Château Louis XIV do século XVII vale 300 milhões de dólares e foi adquirido pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, que possui propriedades de vários milhões de dólares em seu portfólio e uma fortuna de 10 bilhões. O castelo foi recentemente renovado, agora possui fontes que podem ser controladas pelo iPhone, um cinema, um labirinto e uma luxuosa piscina. Toda a propriedade tem 57 hectares. Parece fazer parte de uma cadeia de compras luxuosas que o príncipe fez recentemente, incluindo uma pintura de Leonardo da Vinci de 450 milhões de dólares e um iate de 500 milhões de dólares. Embora se diga que o castelo é do século XVII, ele foi na verdade reconstruído sobre as ruínas de um castelo mais antigo, então não é a estrutura original, mas é luxuoso e parece uma versão moderna de um castelo do século XVII. O príncipe não parece se importar com esse detalhe de qualquer maneira. 5. Odeon Tower Sky Penthouse, Mônaco. Como era de se esperar, apartamentos e casas em Mônaco estão entre as propriedades mais caras do mundo. Esta pequena cidade-estado é o lar dos bilionários mais extravagantes do mundo, porque é isenta de impostos, é claro. Para dar a vocês um pouco de contexto, Lewis Hamilton, Novak Djokovic ou Bill Gates são residentes de lá, entre outros bilionários. Essa cobertura exclusiva não só pode ser uma das casas mais caras da Europa, mas também se tornar uma das propriedades mais caras do mundo por metro quadrado. O prédio de 170 metros tem uma cobertura das mais caras do mundo, com preço de 400 milhões de dólares. O que você ganha com esse dinheiro? Um apartamento de 16 metros de largura, com escorregador direto para uma piscina na cobertura com vista para o mar Mediterrâneo e todas as comodidades de um hotel 5 estrelas. Esta cobertura é mais cara do que a cobertura One Hyde Park em Londres. Outros apartamentos da torre devem ter um preço inicial de 25 milhões de dólares. Embora a torre tenha sofrido alguns contratempos e críticas por ser muito alta e moderna para a área, foi inaugurada com sucesso em abril de 2015. 4. Mansão de Rafik Hariri, em Londres, Reino Unido. De volta a Londres, encontramos outra casa que é ainda mais cara do que o Palácio de Kensington. Foi o lar do falecido primeiro-ministro do Líbano, Rafik Hariri, e depois foi presenteado ao sultão bin Abdulaziz, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Atualmente, a casa está à venda por 400 milhões de dólares. Se os proprietários não encontrarem um comprador, pretendem vender em leilão todos os móveis e itens de luxo no valor de mais de 50 milhões de libras. A enorme mansão de 45 quartos tem uma grande piscina, cozinha de tamanho industrial, estacionamento subterrâneo e vários elevadores. Os quartos estão repletos de obras de arte caras, belos imóveis feitos sob medida em estilo francês e nos banheiros há caixas de lenços dourados. É uma grande ostentação, mas dizem que há alguns bilionários interessados nele. A embaixada do Catar pode ser um comprador em potencial, dizem as fontes. A casa teve alguns proprietários controversos, mas é uma enorme propriedade localizada no centro de Londres, o que a torna um bom investimento. 3. Villa Les Cèdres, França. Em seguida, temos uma vila de 187 anos no sul da França. Estamos falando de Villa Les Cèdres, vila em árvores de cedro, que é a segunda casa mais cara da França. O interior parece uma verdadeira representação do gosto da rainha Maria Antonieta e deve valer 410 milhões de dólares. Agora a propriedade de um rico italiano, Luca Garavoglia, presidente da David Campari em Milano Spa. A casa pertencia ao falecido rei Leopoldo II da Bélgica, que a construiu usando seus lucros de grilagem de terras no Congo e escravos. A vila está à venda para ser a venda residencial mais cara da história. Possui 18 mil pés quadrados e uma casa de 14 quartos com imóveis impecáveis em estilo francês, lustres de cristal e estátuas de mármore. Extravagantes varandas de estilo francês, um jardim cheio de palmeiras e cedros que farão você se sentir como se estivesse em uma selva quando você entrar no jardim. Mas, pelo menos, você pode contemplar a vista da Côte
Côte d'Azur da França e tudo se torna insignificante. Palavras não podem descrever o quão bonita é esta vila. 2. Vila Leopolda, Riviera Francesa. Outra mansão na Riviera Francesa e a segunda casa mais cara da lista é a Vila Leopolda. A famosa vila foi construída há quase 100 anos por um arquiteto americano. Agora é propriedade da polêmica Lily Safra, de 83 anos, que fez fortuna com seus 4 casamentos. A vila foi decorada por Lily e seu marido e retrata o estilo da Belle Époque. Agora é um monumento da história francesa. Apesar de todos os móveis luxuosos e obras de arte que residem na vila, existem outras razões pelas quais ela é tão popular e cara. Os maridos de Safra costumavam dar festas suntuosas onde só os ricos tinham acesso e posteriormente a casa foi usada como cenário do filme de Alfred Hitchcock, To Catch a Thief. Foi construída sobre as ruínas de uma casa anterior de propriedade do rei Leopoldo II da Bélgica e tem mais história em 100 anos do que o seu livro de história. Durante a Primeira Guerra Mundial foi até usada como hospital militar e agora é a casa mais cara da França, com valor estimado em 736 milhões de dólares. Houve alguns compradores interessados, mas a Lily Safra não está vendendo. 1. Palácio de Buckingham. Preço: 1,5 bilhão de dólares. Enfim, a cereja do bolo, a casa mais cara da Europa. Não é uma cobertura ou uma vila, é um palácio. O famoso Palácio de Buckingham, a casa da Rainha Elizabeth da Inglaterra. O palácio é também o escritório da Rainha Elizabeth, o local onde são realizados os principais eventos e recepções. Uma pequena parte do palácio é aberta para turistas todos os verões, embora a maioria das pessoas estejam mais curiosas para ver a mudança de guardas e os jardins luxuosos. Todo o palácio tem 775 quartos, 19 quartos de estado, 52 quartos reais e de hóspedes, 188 quartos para funcionários, 92 escritórios e 78 casas de banho e algumas varandas. O enorme palácio tem muito significado e importância para a família real e para o próprio Reino Unido. Dizem que vale 1,5 bilhão de dólares e é um dos espaços mais visitados de Londres. Como é administrado pela família real, você pode imaginar que os melhores móveis e obras de arte decoram o palácio. Artistas como Rubens e Rembrandt estão pendurados nas luxuosas paredes do palácio, que foi construído por John Nash, um arquiteto que se empolgou um pouco e ultrapassou o orçamento inicial. Talvez seja por isso que seja tão caro. E só uma dica rápida: se você está visitando o palácio e espera ver a própria rainha por lá, o que é altamente improvável, dê uma olhada na bandeira da União. Se ela estiver voando sobre o palácio, ela não está em casa. E como algumas pessoas têm várias casas, estamos curiosos para saber onde você se sente em casa no mundo. É em outra cidade, no mar ou na casa de seus avós? Conta pra gente nos comentários abaixo. E se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com os amigos.